Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo ao nosso encontro. Estamos trabalhando a língua portuguesa, TRT, 15ª. Estamos tendo aquela percepção de que é uma prova clássica, uma prova em que a Carlos Chagas nos demonstra um certo padrão, um certo comportamento. Com certeza, o número de questões não será um número elevado, Nós temos ali certa concorrência entre matérias, mas português tradicionalmente predomina. Então, a gente almeja ali um número de 10, provavelmente, em torno de 10 questões, de 5 a 10 questões. Então, hoje, no nosso segundo bloco, o professor vem trabalhando com vocês uma parte que eu acho muito importante, que é o que, com grande convicção, tende a cair na tua prova. É aquela questão em que a banca, em vez de falar, questão de concordância, questão de voz passiva ou de pronome, ela vai lá e diz: assinale a alternativa em que a correta esteja adequada em relação às normas cultas, As normas cultas. É aquele momento em que se fala que não é o tema X, Y, Z, e sim pode ser qualquer tema. Então, na história do concurso da sua banca, nós temos sempre em provas mais difíceis esse tipo de questão, bem como em provas mais curtas. Então, depois, no próximo bloco, nós vamos resolver algumas questões de tema único, mas principalmente essas em que há uma seleção de problemas, independentemente do tema, ok? No bloco atual, nós vamos falar da pontuação e, é óbvio, em particular, da vírgula. Estudar pontuação é estudar vírgula, questão que você precisa esperar com grande expectativa ali, ter a grande expectativa de que cairá na tua prova pelo menos uma questão. E se falando em Carlos Chagas, nós temos a clássica questão envolvendo a vírgula e o sentido, que nós vamos então agora trabalhar, explicar e entender esse tema que tem volume de questões na história do concurso. Vamos à lousa então, vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha número 9. Vamos abrir a nossa aula 9, aula de pontuação, tá bem? Perceba que a pontuação surge nesse exato instante em que você, com a letra maiúscula, inicia um período, até que esse período se rompe, se interrompe. E essa interrupção se dá por meio de um ponto final, um ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências, tá bem? Notem que esse sinal de término, esse sinal de fim, mostra para nós também algo que impede de complicação. Qual seria uma pergunta sobre ponto final, ponto de interrogação? É que nós percebemos que o nível, pensando em volume, ou seja, a quantidade de questões, é zero, é mínimo. Nós não temos questões sobre ponto final, e nem deveríamos ter. Para que serve um ponto final, se não for para marcar o fim de um período? Para que serve um ponto de interrogação, se não for para dar a entonação interrogativa? Tanto que as crianças, quando estão naquela fase de ainda interpretar os sinais de pontuação, a gente brinca, Olha o ponto final, quando ela emenda um período no outro. Olha o ponto final, não tem que dar uma paradinha. Ou, olha a interrogação, cadê o tom de pergunta? Ou seja, o sinal de interrogação é muito mais o sinal da entonação, a entonação da pergunta, Além de demarcar o fim, também exige uma entonação em relação à frase construída. Então, nós percebemos que o universo tão fechado, tão limitado, impede de você ter ali uma preocupação em questões desse tipo. O problema migra para dentro. Vamos lá, vamos observar o que temos dentro disso daí. Quando você olhar para dentro, você pode ter uma oração. E quando há uma só oração, esse trecho que vai da letra maiúscula até o ponto final, por exemplo, será chamado de período simples. Período simples. Quando nós tivermos mais de uma oração, duas ou mais, aí teremos o chamado período composto.
Apesar do nome período, período simples, período composto, o que vale é a noção de oração. A hora que nós nos voltamos para dentro do período, o lance é a vírgula dentro de uma oração, é a vírgula entre as orações. Então, o grande sinal de pontuação para concurso público chama-se vírgula, que aparece de maneira unitária ou em dupla. Quando aparece unitária, ela estaria, então, fazendo o ato de separar dois termos, duas orações, né? Isso a gente tem com muita tranquilidade no dia a dia. Quando você enumera termos que estão numa mesma função, como dizer assim, né? Comi arroz, feijão, batata, milho. Esse comi arroz, feijão, a vírgula se impõe nesta enumeração. Você tem que usar uma vírgula. Então, o ato de usar uma vírgula separando é muito tranquilo. É um ato muito tranquilo para nós que usamos a língua portuguesa. Não sentimos que há obstáculos teóricos nesse momento. Tá legal? Você vai aprender que há separações que não se fazem. Mas aquelas separações corretas, nós a fazemos com grande tranquilidade, por isso não há necessidade de se preocupar. A preocupação é com a vírgula que separa, mas que você não poderia usar. A vírgula que separa, que você usa ali, mas que a regra não te permite. E aí essa coisa pura de colocar uma vírgula, né, indo contra uma regra, aí precisamos expor, tomar consciência e mudar de atitude. É a mesma coisa quando você fala assim, eu não sabia que isso não podia. Né? Então, às vezes a gente dá essa coisa do desconhecimento de uma regra, mas a partir do conhecimento não vamos mais errá-la. Não é? E vamos à observação do ato de usar duas vírgulas. Esse ato da dupla vírgula é o ato de isolamento. É a hora que você isola, usando uma vírgula antes, outra depois, como se ali aprisionasse alguma coisa. Geralmente serão coisas que estarão fora de ordem. É a ideia de isolar, de aprisionar, uma vírgula antes, outra depois, realmente praticando aquela imagem de cercamento. Colocar uma antes, outra depois, aprisionando aquela peça que está fora de ordem, aquela peça que está fora de lugar, motivada, geralmente, pelo deslocamento. Então, a antecipação, a intercalação, o deslocamento em si será um dos grandes motivadores para se usar a vírgula. Mas o brasileiro fala assim, poxa, esse negócio aí, professor, de perceber a ordem, perceber o funcionamento, isso vai tirar a minha beleza, isso vai me desgastar. Professor, se eu tiver que pontuar fazendo isso, eu vou ter que pensar. Está aí o problema. Então, nós temos uma aprendizagem de vírgula, gente, que é gravíssima. A pessoa sai para a vida colocando vírgula, tendo como motivação os pulmões, a respiração, a pausa. Realmente, na hora em que você ler, há uma pausa, há uma vírgula, há uma pausa. Você está perfeito, tem uma vírgula, pausa. Ok. Mas na hora de escrever, na hora de imaginar a criação do texto, nunca é a pausa que produz o uso da vírgula. Tá bem? Você pode até ter momentos que a regra coincide com uma pausa, mas a razão da vírgula não é a pausa, é a regra. Então, o primeiro ato de estudar a vírgula é abolir a ideia de pausa. Eu uso vírgula por causa da pausa. A partir de agora, isso aí é pecado. Né? Você fala assim, professor, isso aí não se fala em público. É uma ação, né, terrível. Esqueça isso. Então, o brasileiro, em vez de aprender a construção, aprender a sintaxe, ter domínio efetivo da gramática, ele usa o que Deus deu. Deu uma pausa, deu uma vírgula, deu uma paradinha, a vírgula cai, e aí ocorre, né, a noção de pontuação completamente distorcida em relação à vírgula. Tá bom? Alguns brasileiros não acreditarão que não é a pausa que produz a vírgula. Dá uma pausa para uma vírgula, mas como não? Porque isso é tão, né, costumeiro, é tão comum entre nós, é algo, vamos dizer assim, que seria o normal. E esse normal está
completamente errado. Então, a primeira ação muito importante é você abolir o conceito de pausa. Basta você imaginar, se eu trago aqui um parente, um amigo meu, asmático, falar, ó, ele veio aqui para exemplificar, gente, como que a bronquite dele está forte. Vou bater no peito dele, você vai perceber que ele está realmente, né, asmático. Você vai perceber, então, que a vírgula para ele seria colocada a cada pausa, e o cara tem bronquite. Eu não posso pensar que a pausa seja a razão da vírgula, porque a pausa é subjetiva. Existe o atleta, existe o asmático. Como que fica a vírgula? Cada um põe onde quiser. E como que essa vírgula cai na prova? Então, esqueça. A vírgula é objetiva, a vírgula tem regras para todo mundo, e a razão não está na pausa. A razão está em 3 elementos. Vamos à lousa. Antes desses 3 elementos que nós vamos estudar, que nos levam à razão da vírgula, né? Nos levam a usar a vírgula, vamos imaginar o seguinte: além da vírgula, paralelamente aqui, nós temos outros sinais, como ponto e vírgula, que o nome é muito revelador, né? Há momentos em que você está usando uma vírgula e ela não é adequada, não é, vamos dizer assim, do tamanho exato. Uma vírgula que pode estar produzindo alguma pausa, né? Aliás, causando alguma leitura ambígua, né? Então, nós temos esse momento em que não é a hora do ponto final. O ponto final seria uma quebra muito forte e a vírgula está prejudicada, está com um problema. É a hora do ponto e vírgula. É a hora de você observar uma quebra mais forte que a vírgula, mas uma quebra menos forte que o ponto final. Mas é uma quebra, uma ruptura mais intensa. Tá legal? Por isso que a gente percebe que o ponto e vírgula não é para ser usado assim, como se fosse vírgula. Não. O ponto e vírgula, se você usar excessivamente o tempo todo, ele carrega muito. Tem que ser uma pontuação estratégica. Tá bem? E observar que ele vem em socorro da vírgula. A vírgula está ali criando uma situação de possível leitura indevida. É a hora do ponto e vírgula poder ajudar, dependendo da montagem. Mas aquilo que a gente separa com ponto e vírgula precisa ter a cada trecho separado a sua integridade. Então, você usa um ponto e vírgula, o trecho que vem antes tem a sua integridade, tem a sua unidade em relação ao sentido. E aquele trecho que fica depois, igualmente. Então, o ponto e vírgula está ali organizando uma ruptura mais intensa, porém com o sentido garantido em cada um dos passos. Vamos dar um exemplo na lousa para vocês perceberem a hora em que o ponto e vírgula se torna interessante. Por exemplo, se você pega a frase como li o jornal, a revista, e o livro, porém, não consegui. Li o jornal, a revista e o livro, porém, não... Opa! A hora que você chega ali no não conseguir, há uma perda de qualidade em relação àquilo que nós poderíamos, né, dizer em ler e entender. Você tem que voltar, recalcular, né, uma demanda que não é do leitor. Se o texto está bem escrito, não precisaria nada disso. É que o trecho traz problemas. Tá legal? Eu quero aproveitar que o porém está ali para dizer para vocês que o porém está com aquela dupla vírgula, porque ele está deslocado. Tá bem? Esse porém está com dupla vírgula, está se isolando exatamente por causa do deslocamento. Porque o lugar normal dele seria após o jornal. Li o jornal, porém, a revista e o livro eu não consegui. É exatamente a razão de deslocar o porém que eu crio essa zona meio perigosa, essa vírgula que não me diz se eu estou separando uma enumeração, li jornal, revista, livro, ou se eu estou separando orações. Separando a oração 1, li o jornal, da oração número 2.
não consegui ler a revista e o livro. Tá legal? Agora, se eu vou ali e, em vez de uma vírgula, eu uso um ponto e vírgula, tá bem? Ó, venho aqui e uso agora um ponto e vírgula. Com essa bolinha em cima da vírgula, uma coisa tão, simplória, na mesma hora você entende que não é uma enumeração que eu estou lendo. O que eu estou lendo li o jornal, uma oração, a revista e o livro, porém não consegui, é a segunda oração. É ali que você percebe que o ponto e vírgula produz uma quebra, uma ruptura, que impede de você calcular como sendo uma enumeração. Aí fica mais compreensível que eu li o jornal. O livro e a revista, porém, eu não consegui. Aí há uma percepção diferente, porque há uma ruptura sintática maior. E percebo que o trecho que vem antes, li o livro, tem a sua unidade, tem seu sentido garantido. O livro e a revista, porém, não consegui, também tem a sua unidade. É a hora bem-vinda de um ponto e vírgula. Então, é aquela moeda que você tem que dar uma por vez e, em vez em quando. Ela tem um valor precioso, um valor alto. A vírgula é trivialíssima, o ponto e vírgula não é. Deixe como um sinal estratégico. Tá legal? Por isso que, ao falar agora dos outros sinais, você vai perceber com muita evidência, que muitas vezes, ao isolar com duas vírgulas, eu vou dar margem à confusão. Um trecho excessivamente longo, que eu estou isolando com duas vírgulas. Nesse trecho longo que eu isolo, dentro do trecho já estou usando vírgula. É nessa hora que a gente percebe que você pode levantar o isolamento, você pode ampliar as paredes desse isolamento. Então, você pode, parênteses, pode, com dois travessões, fazer o mesmo isolamento que a vírgula estaria. Tá legal? Então, pelo tamanho dos parênteses e do travessão, você está concluindo que é uma forma de ampliação, uma forma de dar mais segurança, porque a vírgula está o tempo todo fazendo múltiplas coisas. Já parênteses só faz uma. Você vai lá e percebe que o isolamento está garantido. O travessão já tem mais funções. Muitas vezes você pode usar no lugar de uma vírgula um travessão, você pode isolar com dois travessões, você pode usar dois pontos e também pode usar ali um travessão. O travessão tem um pouco mais de ginga dentro dessa sinalização. Inclusive dois pontos que vão fazer um trabalho muito simplório, de abrir uma enumeração, de abrir uma explicação. Enumera, explica, então, trabalho muito limitado. A banca fala, gente, nós temos que complicar a vida dos candidatos. Vocês estão dando moleza, perguntando... Então, a banca fala, para complicar tem que perguntar da vírgula. E a vírgula é a grande lição de pontuação. Porque primeiro, então, estude a vírgula, para depois, em um tempo muito menor, observar os outros sinais de pontuação. Então, a grande lição está na vírgula. Tá bom? Vamos à lousa, então, para perceber o que, enfim, uma vírgula faz. Vamos agora observar as três ações da vírgula. Tá bem? Os três momentos em que a vírgula atua na montagem, na construção. Então, primeiro, indica a omissão do verbo. Segundo, altera o sentido. Às vezes, usar ou não altera o sentido. Principalmente nas orações adjetivas. Tá legal? Ela organiza a construção. E, principalmente no organizar a construção, é que você vai ter o volume maior das questões de concurso. Quando você indica a omissão do verbo ou altera o sentido, há uma grande limitação, gente. Porque não há desdobramentos. É um fato em si mesmo. Agora, a vírgula organizando a construção, você tem inúmeras regras e tem também uma percepção distorcida do fenômeno. Se você entrar com o conceito de pausa, vixe, aí tudo está correto. Aí nada mais vai ser tocado. Aí você perdeu o parâmetro que conduz à questão. Quando você usa a pausa, então, nós temos que ainda conviver com esse conceito errado de que a pausa gera a vírgula. Por isso que ali, no terceiro momento, a hora que organiza a construção, é que você tem a maioria das questões. Mas
Por exemplo, Carlos Chagas gosta de fazer uma questão envolvendo a alteração de sentido na vírgula. Vamos ver tudo isso. Vamos passar por cada um deles. Vamos à lousa, então, para falar sobre esse primeiro caso, indicando a omissão do verbo. Tá bem? Vamos pegar um exemplo de uma prova, ó, só para vocês documentarem isso daí. Nesse período, surgiu a chamada lei do talião, do latim lex talionis. Lex significando lei e talionis, tal qual ou igual. Ou seja, lex significando lei e talionis significando tal qual ou igual. Então, aqui, perfeitamente, encontramos uma vírgula que está no lugar de significando. A vírgula que se segue ao vocábulo talionis representa a elipse. Elipse é sinônimo aqui de omissão. A omissão da forma verbal significando? Sim, na prova essa é uma alternativa 100% correta. Tá legal? Nesse exato momento você percebe, então, que é uma vírgula que traz uma lição, e essa lição ela é limitadíssima. Ela não se desdobra, não há a regra, sub-regra, exceção. Você tem uma regra sobre um fato, e geralmente são construções muito harmônicas, elas formam paralelos, né? Geralmente você usa o verbo na primeira para poder repetir depois na segunda. Então você diz, nossa, eles são brasileiros, aqueles argentinos, aqueles, vírgula, argentinos, ou seja, eles são brasileiros, que até podemos usar um ponto e vírgula aí, né? Eles são brasileiros, ponto e vírgula. Aqueles, vírgula, argentinos. O que é esse aqueles, vírgula? Ah, aqueles são. Eu tirei o são e coloquei uma vírgula no lugar. Então, a gente percebe que são estruturas que têm, né, uma certa harmonização, uma sincronia. O verbo aparece antes para poder depois ser omitido. Tá bom? Então, essa é uma liçãozinha curta, imediata, que você deve guardar, reconhecer que ela existe. O problema é falar, eu não sabia. Reconheça que ela exista. Por quê? Porque agora nós vamos entrar numa regra número 2, momento em que a vírgula vai alterar o sentido, falaremos da oração adjetiva e, em particular, do pronome relativo. Então, você tem um caminho que começou lá no pronome relativo e tem agora aqui a sequência, né? um aprofundamento dessa parte. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos relembrar o que já fizemos lá no pronome relativo. O pronome relativo introduz a famosíssima oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Quando você tem a chamada oração subordinada adjetiva, ela se apresenta aos nossos olhos de duas maneiras. Ou ela vem cercada com vírgulas, ou ela vem sem nada. Né? Então, ou vem isolada com uma vírgula antes, outra depois, ou vem sem vírgula. E a partir da vírgula, nasce o nome completo. Quando vier com vírgula, é a chamada oração subordinada adjetiva explicativa. E quando você usar sem vírgula, é a chamada oração subordinada adjetiva restritiva. Mas não deixe de perceber que as duas serão introduzidas pelo mesmo pronome relativo. Então, a diferença não é o pronome relativo, estará exatamente nas vírgulas. Tá bem? Então, a banca, se ela quiser, ela já faz uma pergunta teórica. Assinale a alternativa em que encontramos uma oração adjetiva de natureza explicativa, de caráter explicativa, de valor explicativo. Você já sabe que é aquela introduzida por pronome relativo e que vem com vírgulas. Se ela pedisse a restritiva, pronome relativo, oração sem vírgulas. Professor, calma que isso aí já produz para nós uma enorme dificuldade. Então, comece a repetir. Já vimos lá no pronome relativo, estamos vendo aqui de novo, pronome relativo, oração adjetiva, com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Tá bem? Está andando na rua, está andando em casa, né? Está aí, de repente, sem fazer nada. Né?
É lógico que muitos vão dizer que você está completamente doido, mas não está, fica tranquilo. Passando na prova, essa doidice passa. Né? Essa doidice ela é eliminada automaticamente. Tá bem? Pronome relativo, oração adjetiva. Com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Conforme for, dá até para pôr um fundo musical, não tem problema, tá bem? Vai dançando, vai estudando, mas estão percebendo? Eu preciso chegar lá, que os problemas vão aparecer depois disso. Pronome relativo, oração adjetiva, com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Vai repetindo, né? Mantra, repete que nem mantra, vai blá, 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 e vai interiorizando. Por quê? Porque a partir daí começam os problemas. Vamos à lousa então, acompanhe comigo. Ó. Eu sempre peço para o aluno ter a ideia primeiro por meio da imagem. Então, vá ali na oração restritiva, faça uma bolinha. Vá aqui na explicativa e faça uma bolinha. Na restritiva, essa bolinha será somente pintada parcialmente. Só uma parte você vai pintar. Já na explicativa, você vem e vai pintá-la completamente. Então, essa imagem já mostra uma grande diferença. Tá bem? A imagem já vai explicar por si só. A restritiva é uma parte do todo. E a explicativa é o todo. Agora, vamos escrever isso aí. O que caracteriza essa oração adjetiva restritiva? Então, ela refere-se a uma parte do todo. Ela refere-se a uma parte do todo. Sempre é uma parte do todo. Ok? Então, observe nesse momento que o que está em jogo é uma quantidade, é uma porção, é uma parte. Porque a explicativa é o contrário. Ela refere-se ao todo. Ela generaliza. Tá bem? Notem, portanto, que o que está em jogo nas orações adjetivas é certa ideia de quantidade. Sacaram? Se você focar a palavra quantidade, você vai entender que a restritiva indica uma parte do todo, tem uma quantidade parcial, e a explicativa refere-se ao todo. Então, ela é uma oração que fala de uma quantidade total. Ok? Vamos exemplificar. Imagine que você está em uma situação em que, ok? Você tem, numa sala de aula, 20 alunos. E dessa situação, você produz a seguinte frase. Os alunos que tiraram 10 sairão de férias. Tá bem? Você tem uma classe com 20 alunos, você chega na classe e fala assim, ó, aí, gente, os alunos que tiraram 10 sairão de férias agora. E daí começa aquela bagunça, mas quantos alunos sairão? Por isso que é uma quantidade, gente. Tá bem? Já se você disser os alunos, vírgula, que tiraram 10, vírgula, isolando a oração. A vírgula aqui, gente, é importantíssima para a interpretação. Sairão de férias. Talvez você não tenha consciência, mas essa vírgula altera completamente a quantidade envolvida. Professor, o que a restritiva e a explicativa faz? O que as orações adjetivas fazem? Elas alteram a ideia da quantidade. A quantidade envolvida varia.
Se eu tenho 20 alunos numa classe e digo assim, ó, os alunos que tiraram 10 sem vírgula, eu demonstro pela falta da vírgula, pela ausência da vírgula, que entre os 20 alunos, alguns tiraram 10. Não são todos, tá bem? Ou seja, do total de 20, algum número abaixo de 20 é aquilo a que me refiro. Ou seja, não foram todos que tiraram 10. Então, haverá alguns alunos que não tiraram 10. Por isso que eu uso sem vírgula, para me referir apenas a alguns alunos, os que tiraram 10. Agora, se os alunos, vírgula, que tiraram 10, vírgula, sairão de férias, com o uso da vírgula, eu digo que aqueles 20 alunos da classe tiraram 10. Atinge ao todo, eu não discrimino, eu não diferencio. Com a restritiva, eu produzo dois grupos. Uma parte que sim, uma parte que não. Uma parte que tirou 10, outra que não. Agora, com a explicativa, eu não consigo. Os alunos, vírgula, que tiraram 10, vírgula, sairão de férias. Todos sairão, então, porque todos tiraram 10. Tá bem? Vamos à lousa para marcar, documentando isso daí. Nota, então, que quando você diz os alunos que tiraram 10 sairão de férias, você tem uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Então, a primeira coisa que não pode faltar é isto, o domínio da classificação. Uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. E o que você indica? Você indica que alguns alunos tiraram 10. Alguns alunos tiraram 10. Então, não são todos os 20 que vão sair de férias. Ok? Já na oração de baixo, pronome relativo, oração adjetiva com vírgula, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Explicativa. Tá bem? E o resultado disso, o que é? Todos tiraram 10. Todos os alunos tiraram 10. É essa que é a diferença. Então, se houver uma questão em que a banca pronuncia no enunciado, para você assinalar a alternativa que a omissão das vírgulas alterará o sentido, você tem que entender que só, não tenho dúvida, né, os seus olhos devem obrigatoriamente vasculhar a alternativa, o item que tem o pronome relativo. Antes de você criar reflexões mais sofisticadas, a primeira que se faz é essa aí. Se tem pronome relativo e mexeu na vírgula, alterará sempre o sentido. Tá bem? Então não deixe de perceber que essa é a hora de você retomar os pronomes relativos, que, o qual e variações, cujo e variações, o onde quando estiver retomando lugar, o cujo, né, o quem retomando pessoa. Eu olho para isso e falo, opa, se mexer nas vírgulas dos pronomes relativos, haverá sempre alteração do sentido. O que é esse sempre haverá alteração? A quantidade envolvida. Quando eu uso a restritiva, eu indico uma parte do todo. Quando eu uso a explicativa, eu indico o todo, eu não diferencio, eu falo do conjunto. E não de uma parte do conjunto, que é a tarefa da restritiva. Então, isso torna a coisa muito evidente, né? Notem que a quantidade envolvida é nisso que a vírgula toca. Sem vírgula, indica parte do todo. Com vírgula, indicará o todo. Tá bom? A clássica pergunta da Carlos Chagas é se a retirada das vírgulas mantém a correção gramatical, ok, e daí tem o jogo do concurso. Mantém a construção, mantém a correção e o sentido? Não. O sentido jamais. O sentido sempre será alterado. Vamos observar dois exemplos que documentem exatamente essa situação da oração adjetiva. Tá bem? Olha lá. Alguns estudos foram realizados a partir de navios brasileiros e outros em universidades com os dados meteorológicos coletados pelos instrumentos
que os quais ainda funcionam na Antártida. Que os quais, professor, pronome relativo. Isto. Primeiro ato é identificar o pronome relativo. Se é pronome relativo, eu estou numa oração adjetiva. Professor, com vírgula ou sem vírgula? Sem vírgula. Olha o que ali, ó. Antes do que não tem vírgula, portanto, ela é restritiva. Ou seja, o que está escrito ali é que na Antártida havia vários instrumentos. E ele está só se referindo aos que ainda funcionam. Pressupõe que haja outros que não funcionam. Porque, por usar a restritiva, fica o pressuposto, que são os instrumentos que funcionam. Qual que é o pressuposto? Que há outros que não funcionam mais na Antártida. A pergunta da banca é: a oração que ainda funciona na Antártida particulariza o sentido do termo instrumentos? Opa! 100%. Alternativa correta. Particulariza, diferencia, restringe. Opa! São palavrinhas que poderiam aparecer na sua prova. Perfeito. A banca, em vez de colocar oração subordinada adjetiva restritiva, ela usa palavras que dão conta de explicar o fenômeno que ocorre ali. Tá bom? Perfeito. Na prova, a alternativa correta. Vejam um outro exemplo. Ó. O fulcro da questão é que ou garantimos os direitos sociais a todos os trabalhadores em todas as posições na ocupação, assalariados, estatutários, cooperantes, avulsos, terceirizados, etc., ou será cada vez mais difícil garanti-los para uma minoria cada vez menor de trabalhadores que hoje tem o status de empregados regulares. Ou seja, qual tipo de trabalhadores a oração adjetiva se refere? Qual que é o caminho do raciocínio? Esse que eu trocaria por os quais, pronome relativo. Se é pronome relativo, oração adjetiva. Professor, com vírgula ou sem vírgula? Sem vírgula antes do que? Portanto, restritivo. Ou seja, entre os trabalhadores da nossa nação, ele se refere a um tipo, a alguns, não a todos. Que tipo que é? Aos que têm status de empregados regulares, o que pressupõe que haja outros status além desse daí. Então, entre os trabalhadores, me refiro a uma parte deles, a alguns, os que têm status de empregados regulares. Então, a banca te pergunta, a oração, aliás, o acento na forma verbal tem, justifica-se porque o autor do texto se refere a todos os trabalhadores brasileiros. Olha que malícia da questão, gente. Fala-se do verbo tem no plural, que está correto, e depois vem ali e coloca, ó, se refere a todos. O erro, gente, é esse todos. Se ele quisesse se referir ao todos, teria usado vírgula para formar a oração adjetiva explicativa. Não são todos os trabalhadores, e sim alguns, ou seja, apenas os que têm status de empregados regulares. Na prova, essa alternativa estaria completamente errada. Sacaram isso? Bacana você entender que é esse o cheiro que você tem que dizer, ó, isso é a cara da minha banca. A chance de ter uma questãozinha, sabe, não uma questão inteira, mas um item, uma alternativa, opa, pode contar com muita certeza que haverá uma questão com vírgula, oração adjetiva. Pode cair ou não, mas não podemos deixar de ir para lá com essa informação. Então, o primeiro uso da vírgula e o segundo uso da vírgula são, por demais, concentrados. Esse segundo uso é duro de entender. Há muita informação, mas ele não se multiplica, não se desdobra, diferente do que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos pensar na organização da construção, que é o terceiro uso da vírgula. E pense assim, aquilo que está na ordem direta, aquilo que está no seu lugar natural, não tem por que separar. A ideia da vírgula começa a existir naquilo que se desloca, naquilo que nós tiramos do lugar natural. Tá bem? Vamos então à lousa para observar as duas regras que vão governar a partir de agora a organização
da construção. Tá bem? A primeira, vamos lá. Não se separa sujeito e verbo, verbo e complemento. Então, não se esquecendo que não se separa é uma palavra técnica agora. Não se separa é a vírgula unitária, a vírgula sozinha. Tá bem? Então, você não pode colocar uma vírgula entre sujeito e verbo e complemento. Essa é uma grande regra geral, é uma regra que vai governar os princípios da pontuação. E o primeiro princípio é esse, não separar o sujeito do verbo. E notem, né? Esse é um dos erros mais comuns do brasileiro. É exatamente nesse momento, entre sujeito e verbo, que ocorre a pausa. Os procedimentos médicos utilizados na cirurgia, vírgula, causaram... Não, essa vírgula sozinha caiu aí órfã, perdida. Eu não posso separar o sujeito do verbo. Tá legal? Ah, professor, deu uma pausa. Não me invoque a pausa como justificativa para o uso da vírgula. Senão eu trago um primo asmático que eu tenho, você vai ver só. Ele coloca a vírgula da primeira até a última palavra. Se a pausa justifica a vírgula, aí ferrou, porque cada um tem uma pausa, tem um ritmo diferente. O que vale é sujeito e verbo e complemento. Sujeito é sujeito para mim e para você. Não há como mudar. E isso produz uma objetividade. Tá legal? Vamos à lousa, então, para observar um exemplo tirado de prova. Vamos lá. Entre 87 e 97, a despesa da União com os servidores ativos cresceu 10%. A primeira vírgula, saibam, ela está correta. A segunda vírgula, é bom saber, ela está completamente errada. E por isso que na prova a número 4 está errada. Não por causa da primeira vírgula, mas sim por causa da segunda vírgula. Esse termo me traz a ideia de tempo, entre 87 e 97. Ou seja, a despesa cresceu quando? Esse é o tal do adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. E é óbvio que não é aí, na porta de entrada, o lugar dele. É aí que eu tenho que sacar que ele está nesse lugar, porque ele foi deslocado. O primeiro lugar, a peça 1, é o lugar natural do sujeito. Então, quando você coloca alguma coisa antes do sujeito, houve o deslocamento. E por isso que a vírgula está correta. O lugar desse advérbio, né, é lá no final. Cresceu 10% entre 87 e 97. Mas nada impede de você antecipá-lo. E é isso que a vírgula ali se faz presente e se justifica por isso, por causa do deslocamento. Agora, o termo que se segue, a despesa da União com servidores ativos, esse longo sujeito e o seu verbo não podem vir separados. Então, entre sujeito e verbo, não se usa vírgula, não se separa. E a única razão para se usar ali a vírgula é a respiração, é a pausa. Por isso você tem que matar a pausa a partir de agora e colocar a lógica da pontuação. A questão de estar no lugar natural ou na ordem inversa. Mas a pausa vai estar o tempo todo te incomodando. Vai estar espiando, falando assim, olha lá, ele mudou, ele mudou. E esse mudou exige de você uma eficiência diferente que só respiração. Só respiração é uma delícia. Por exemplo, estar atento ao sujeito e o verbo exigirá uma leitura sintática que a pausa nunca exigiu. Os esforços serão diferentes, mas você sai da marginalidade e entra naquilo que é o convencional. Aquilo é para você, para mim, para todos nós. Tá bem? Vamos à regra número 2 agora. Vamos lá. Regrinha número 2. O que é a regra número 2, gente? A regra número 2 é aquela que vai nos ensinar a policiar aquilo que foge do lugar normal. Que aqui nós vamos chamar genericamente de elemento acidental. O que é esse elemento acidental, gente? São os termos que estão deslocados,
os que estão fora de ordem. Tá legal? Então, como nós já vimos, os deslocados têm esse caráter de virarem acidental. Estão lá, mas não é o lugar natural deles. Nós temos também um aposto, né? Vamos colocar para cá, ó, o aposto. O aposto também receberá a vírgula, e obrigatoriamente, porque ele é um termo que se interpõe, é um termo que não tem a lógica principal da construção. Então, quando você diz, né, Pelé, rei do futebol, ganhou importante premiação, e daí por fora vai. Rei do futebol, o rei do futebol é o tal do aposto. Então ali, gente, se eu não colocar vírgula, é confusão, é caos. E todo aposto vem com a vírgula. Tá bem? O que mais nós temos de elemento acidental? Ah, outro elemento acidental é aquilo que é chamado de vocativo. Para você não esquecer, lembre-se de vós. Tá bem? Vós é aquilo que você chama, né? Aquilo que invoca. Ok? Vós. O vocativo é a invocação. A invocação do interlocutor. É a hora que você chama a pessoa com quem você conversa. Ok? Então, aqui na sala de aula é muito comum o aluno levantar a mão e falar: professor, tem crase ali? Tem crase? Então, esse professor é o tal do vocativo. Tá bem? O professor aqui é aquele que está sendo invocado. Então, quando você invoca o interlocutor, chama o interlocutor, você está usando o vocativo. Lembra da voz que você chama, invoca, né? Tá bem? E onde esse professor fosse, as vírgulas iriam atrás. As vírgulas iriam atrás. Tem professor crase? Você teria que usar uma antes, outra depois. Só não pode usar duas porque está no começo do período, né? Mas se estivesse no meio, uma antes, outra depois. Isolando aposto, isolando vocativo. Então, o princípio da pontuação se mostra a nós. Ou seja, há a questão da ordem direta e da ordem inversa. Termos que são vitais, como sujeito, verbo e complemento, e há os termos que vão se interpondo, vão se antecipando, e aí surge a razão da vírgula. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo na lousa. Vamos perceber o normal e aquilo que é a inversão. Tá bom? Ordem direta. Temos aí, ó, sujeito, verbo, é uma locução, e o complemento. Nesse lugar não cabe jamais vírgula alguma, entre sujeito e verbo não pode pôr, entre verbo e complemento também não. Mas, se você optasse em usar uma ordem inversa, procurar observar então que o sujeito e o verbo e o sujeito, não importa a ordem, sujeito e o verbo é a única relação que não podemos, em hipótese alguma, colocar vírgula. Então, se você pegar o médico e antecipar, pelo médico, o exame foi feito. É aí que você pode usar uma vírgula, se quiser, após médico. Tá bem essa vírgula? Mas por quê, professor? Porque pelo médico, como você está percebendo, ele foi deslocado. É o deslocamento que nos conduz ao uso da vírgula. Professor, se eu levar para dentro, vamos levar para dentro, então olhem lá. O exame, pelo médico, foi feito. Se você deixar sem vírgula, esse é o momento que o português não tem problema. Por quê? Entre exame e médico não há confusão. Um tem preposição, outro não tem. O tamanho do médico que está deslocado, né? Esse termo que está fora de ordem, ele não é grande, não produz confusão, não produz ambiguidade. Então é aceitável que também sem vírgula estaria correto. Mas se fôssemos usar, aí entra o pecado da pausa. A pessoa dá uma pausa só. Ah, professor, olha aí, ó, o exame pelo médico foi feito. Esse é um erro crasso de pontuação. Se você fizer isso, está erradíssimo. Professor, deixa comigo, né? O aluno vem,
e coloca depois do médico. O exame pelo médico foi feito, erradíssimo também. A única forma aqui, se for pontuar, tem que ser uma vírgula antes e outra depois, isolando aquilo que está fora de ordem. É como se você mostrasse para quem lê que aquilo que veio antes, aquilo que veio depois, tem uma lógica, tem um vínculo. Você os liga e essa ligação tem coerência. Quem está bagunçando o coreto é aquilo que está fora de ordem. E aí aprendemos a pontuar pensando na organização. Tá legal? No bloco seguinte, nós vamos fazer um apanhado de questões que há, vamos dizer assim, aquele cheiro, né, aquele cheiro intenso de que estará na tua prova. Então o professor vai ali revisar alguns pontos, né, da gramática por meio das questões, e a primeira vai ser de pontuação. Então a gente já aproveita para aprender alguma outra regra. Tá bom? Até lá então.